Criptomoedas para iniciantes. Pessoal, a aula hoje está muito especial. Eu peguei todas as dúvidas que me enviaram nos últimos meses, todos os assuntos, todas as questões mais complexas que você poderia ter antes de começar a investir em criptomoedas e coloquei tudo nesse vídeo. Então é o momento de você assistir até o fim e mandar todos os comentários antes de começar a investir, seja em Bitcoin, seja em Ethereum ou outras criptomoedas. O que a gente vai ter no vídeo de hoje? Vamos lá. Vamos ver aqui na tela do meu computador. Primeiro, vamos falar sobre como funcionam as criptomoedas. Depois, vamos falar de como funciona o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. E depois vamos falar de um assunto espinhoso: Bitcoin é uma pirâmide financeira? E ainda mais, como identificar um esquema de pirâmide financeira? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Entenda tudo sobre criptomoedas, tudo o que você precisa saber em apenas um vídeo. Pessoal, vocês já pararam para pensar se as criptomoedas podem realmente dominar o mundo? E o que acontece se a economia global abraçar de vez esse novo modelo financeiro? Hoje vamos desvendar como o Bitcoin e outras criptomoedas têm transformado o mercado e o que esperar nos próximos anos. Eu vou explicar porque o futuro das criptomoedas pode ser muito mais promissor do que muita gente imagina e quais os desafios que ainda precisam ser superados. Será que estamos à beira de uma revolução financeira? Fique até o final para descobrir e entender como esse mercado pode impactar nossas vidas. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acredita que as criptomoedas vão realmente dominar o mercado financeiro nos próximos anos. E se você já investe em criptomoeda, fala aí 2 criptomoedas que mais renderam na sua carteira. Vamos conversar? Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. Será que as criptomoedas vão dominar o mundo? Muitos especialistas têm discutido esse assunto e, se você ficou curioso, nesse vídeo vamos falar sobre o que está por trás das criptomoedas e por que elas têm tanto potencial para o futuro. Tudo começou com o Bitcoin lá em 2008. Uma moeda que existe apenas no mundo digital, criado por um desenvolvedor com o pseudônimo Satoshi Nakamoto. A ideia era facilitar as transações financeiras e eliminar a necessidade de bancos ou governos. O Bitcoin foi o primeiro passo para um mercado completamente novo. Desde sua criação surgiram milhares de outras criptomoedas, mas o que todas elas realmente representam? Será que é seguro investir em criptomoedas? O que significa essa diversidade de moedas? Vamos explorar esses pontos e entender se esse mercado veio para ficar ou se estamos diante de uma bolha financeira. Vem comigo! Para começar, o Bitcoin foi pensado para resolver um problema sério do sistema financeiro atual. Hoje usamos moedas como o real, o dólar, o euro, todas emitidas e controladas por governos e bancos centrais. Essas moedas são chamadas de fiduciárias, porque são baseadas na confiança que temos nas instituições que as emitem. Mas nem sempre foi assim. No passado, a quantidade de dinheiro em circulação estava vinculada à quantidade de ouro que os países possuíam. Isso mudou na década de 70, quando o governo dos Estados Unidos decidiu que o dólar não seria mais lastreado em ouro. Essa mudança fez com que as moedas fiduciárias passassem a depender da fé no governo para garantir o seu valor.
No entanto, ao longo dos anos, esse modelo trouxe problemas. Crises financeiras, inflação e desvalorização da moeda são alguns exemplos do que pode acontecer quando a emissão de dinheiro não é bem controlada. E é aí que entra a proposta das criptomoedas. Elas são descentralizadas e independentes de governos, trazendo uma nova forma de transacionar valor de maneira global. Desde o surgimento do Bitcoin, outras criptomoedas como Ethereum e Litecoin começaram a ganhar espaço. Mas será que todas elas são confiáveis? E como essas moedas podem realmente impactar nosso dia a dia? Vamos aprofundar esses temas e desvendar se as criptomoedas têm potencial para revolucionar o sistema financeiro ou se são apenas uma moda passageira. Será que as criptomoedas estão apenas começando a mostrar o seu potencial? Nos últimos anos, vimos apenas uma pequena parte do que elas podem representar para o mercado financeiro. O Bitcoin, por exemplo, passou por uma valorização incrível e muitas pessoas ainda se perguntam se essa tendência vai continuar. Mas isso é só o começo. Existe um volume enorme de capital que pode entrar nesse mercado, com investidores institucionais e fundos trilionários já de olho nas oportunidades. E quando isso vai acontecer? Bem, prever o futuro não é fácil, mas dá para enxergar sinais de que esse dinheiro pode começar a entrar a qualquer momento. No passado, as criptomoedas eram associadas apenas à Deep Web e a transações ilegais, mas essa imagem está mudando. Hoje, vemos bancos e grandes instituições começando a se interessar, além de mais lojas e estabelecimentos aceitando pagamentos em criptomoedas. Será que estamos diante de uma grande transformação? O Bitcoin foi o primeiro nesse movimento, trazendo visibilidade para todo o mercado de criptomoedas. Agora temos um mercado global de mais de 1,26 trilhões de dólares enquanto estou gravando esse vídeo. Um crescimento impressionante em comparação com alguns anos atrás. Esse número é comparável com o valor de mercado das maiores empresas de tecnologia, como Apple, Facebook, Amazon, Google. Isso faz pensar, é mesmo uma bolha ou estamos falando de uma revolução financeira? As criptomoedas surgiram como uma inovação que pode trazer muitos benefícios para a economia. Imagine um mundo onde transações financeiras sejam feitas sem taxas absurdas ou burocracias. Hoje, para transferir dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, paga-se inúmeras taxas. Com as criptomoedas, esses problemas podem ser resolvidos de forma simples e segura. É por isso que muitas pessoas acreditam que os países precisarão de uma moeda que não seja controlada por apenas uma entidade. Mas e a volatilidade dessas moedas? Esse é um dos maiores obstáculos para quem quer investir em Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. As variações de valor ainda são intensas, o que torna difícil usar essas moedas como reserva de valor. Porém, o mercado financeiro já está trabalhando para criar instrumentos que reduzam essa volatilidade. Quando conseguirem, será muito mais fácil adotar as criptomoedas como moeda de fato. Estamos vendo o mercado financeiro profissional entrando em cena, criando mecanismos para tornar as criptomoedas mais seguras e regulamentadas. Pode levar 5, 10 ou mais anos, mas a chance de as criptomoedas se tornarem uma parte fundamental da economia é bastante alta. Quem sabe, em um futuro próximo, não precisaremos mais de dinheiro físico e pagaremos por tudo, até pelo pãozinho da padaria, usando apenas o celular e algumas frações de Bitcoin. Diante de tudo isso, na minha opinião, acredito que as criptomoedas representam uma revolução em andamento no sistema financeiro. Elas não são apenas uma moda passageira ou uma bolha, mas sim uma resposta a falhas do sistema atual, como altas taxas, burocracia e centralização.
O fato de bancos e investidores institucionais começarem a olhar para esse mercado mostra que ele está se consolidando. A volatilidade das moedas ainda é um desafio, mas à medida que instrumentos regulatórios e mecanismos para estabilizar o valor vão sendo desenvolvidos, fica claro que as criptomoedas têm um grande potencial para se tornar uma parte importante da economia global. E vocês, o que acham? Será que estamos prestes a ver o Bitcoin e outras criptomoedas dominarem o mercado? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. O que é e como funciona o blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin? Pessoal, hoje vamos falar sobre blockchain. Já ouviram falar que ele é o grande segredo por trás do Bitcoin? Sabem como ele realmente funciona e o que torna essa tecnologia tão segura? No vídeo de hoje vamos desvendar como os blocos estão conectados e por que é praticamente impossível alterar qualquer informação registrada nessa cadeia. E mais, será que o blockchain vai revolucionar ainda mais nossas vidas financeiras? Fiquem até o final para descobrir essas respostas e muito mais. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você consegue explicar com suas próprias palavras o que é blockchain e por que ele é tão seguro, estou curioso para saber. Lembrando que se você quiser saber mais sobre criptomoedas, a gente fez um vídeo que vai adicionar demais conhecimento complementar ao vídeo de hoje. Então assiste esse vídeo e depois vai lá e assiste o vídeo sobre criptomoedas, tá bom? E também se você já investe em criptomoedas, coloca aí abaixo duas que tiveram um rendimento melhor na sua carteira no último mês, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. Para entender como o blockchain funciona, primeiro precisamos desvendar o que ele realmente é e como ele surgiu. Muitas pessoas confundem blockchain com Bitcoin, acreditando que são a mesma coisa, mas isso não é bem verdade. Vamos esclarecer essa confusão e explicar o que torna o blockchain tão inovador. O blockchain é uma tecnologia que ganhou destaque com o surgimento do Bitcoin, mas, na verdade, é um conjunto de várias tecnologias que trabalham em conjunto. O Bitcoin foi uma das primeiras criptomoedas bem-sucedidas a usar o blockchain e é daí que vem a confusão entre os dois. Antes do Bitcoin, outras tentativas de criar criptomoedas não deram certo, pois faltava uma forma de manter um registro seguro e descentralizado das transações. E é aí que entra o blockchain. Imagine um livro contábil onde cada transação é anotada e armazenada de maneira transparente e pública. No caso do Bitcoin, esse livro é compartilhado entre computadores ao redor do mundo, conhecido como nós, ou mineradores. Esses computadores mantêm uma cópia completa de todas as transações, garantindo que ninguém possa alterar ou fraudar os dados. Essa descentralização é um dos fatores que torna o blockchain tão seguro e confiável. Para ilustrar melhor, pense no blockchain como uma grande caixa de sapato. Dentro dessa caixa são colocadas várias informações, como transações realizadas, data de criação do bloco e outras informações que serão verificadas por um processo chamado de mineração. Esse processo verifica se todas as transações registradas são verdadeiras, gerando um número de autenticação chamado hash, que assegura a integridade do bloco. É por isso que, uma vez registrado um bloco no blockchain, é praticamente impossível de ser alterado, reforçando a segurança e confiabilidade dessa tecnologia. O que torna o blockchain então tão seguro? Uma das respostas está na ligação entre os blocos.
Vamos ver como eles estão conectados e por que isso torna praticamente impossível alterar uma transação depois que ela é registrada. O blockchain é chamado de cadeia de blocos porque cada bloco contém informações, incluindo a data e o código chamado de hash, que é único para cada bloco, como eu mencionei há pouco. Esse hash serve como uma espécie de assinatura digital do bloco. Além disso, cada novo bloco sempre inclui o hash do bloco anterior, criando uma ligação entre eles em ordem cronológica. Por exemplo, o segundo bloco da cadeia vai incluir, além de suas próprias informações, o hash do primeiro bloco. O terceiro bloco, por sua vez, terá o hash do segundo bloco e assim por diante. Se hoje estivermos no bloco 1 milhão, ele estará ligado ao bloco 999.999 e essa sequência se estende até o primeiro bloco criado. Essa conexão entre os blocos é o que permite rastrear todas as transações feitas no blockchain de forma transparente e pública. Agora, imagine tentar alterar uma transação em um dos blocos. Se uma única informação for modificada, o hash daquele bloco muda automaticamente e todos os blocos que vêm depois dele também precisariam ser alterados. Isso é praticamente impossível, pois exigiria a modificação de centenas, milhares ou até milhões de blocos em toda a cadeia. Essa característica é o que torna o blockchain imutável e extremamente seguro. Mesmo que existam diferentes variações de blockchain, todas compartilham essa ideia de segurança através da ligação dos blocos. Para concluir, na minha opinião, o blockchain é muito mais do que apenas a tecnologia por trás do Bitcoin. Ele representa uma revolução na forma como registramos e validamos informações, garantindo segurança e transparência. A conexão entre os blocos por meio de hashes cria uma cadeia quase impossível de ser alterada, o que nos dá confiança nesse sistema. Mesmo que existam variações de blockchains, todas têm a mesma base de segurança e confiabilidade. Agora, com esse entendimento, vocês acham que o blockchain realmente vai transformar ainda mais a segurança das nossas transações financeiras no futuro? Ficou com alguma dúvida? É sempre bom debater e ouvir diferentes pontos de vista sobre esse tema tão inovador. Esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Bitcoin é uma pirâmide financeira? Como identificar esquema de pirâmides? Pessoal, já consideraram se o Bitcoin pode ser efetivamente caracterizado como uma pirâmide financeira ou se ele representa apenas um ativo especulativo que é frequentemente mal interpretado? No vídeo de hoje faremos uma análise minuciosa das características que diferenciam o Bitcoin dos esquemas financeiros fraudulentos que prometem retornos garantidos e rápidos. Será que o Bitcoin é apenas mais uma armadilha voltada para investidores desprevenidos ou existe uma fundamentação mais robusta que sustenta essa moeda digital, contribuindo para sua posição revolucionária no mercado financeiro? Convido todos a acompanharem até o final para que possamos desvendar os mitos e compreender melhor os fundamentos que cercam o universo das criptomoedas. Para começar, você já sabe, comenta abaixo se vocês acham que o maior risco desse investimento compensa uma possibilidade de rendimentos maiores. Além disso, quem já investe em Bitcoin ou outra criptomoeda, coloca nos comentários qual deu maior rentabilidade no último mês. Estou ansioso para conhecer as suas perspectivas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre o assunto. Combinado? Vamos continuar. Devo começar destacando um ponto frequentemente negligenciado. O Bitcoin não é uma pirâmide financeira.
Embora seja comum que muitos associem o Bitcoin a fraudes financeiras, principalmente devido ao caráter especulativo do ativo, as características fundamentais do Bitcoin o afastam substancialmente de um esquema de pirâmide. Eu vou explorar de forma lógica e meticulosa os elementos que diferenciam o Bitcoin das pirâmides financeiras e espero que ao final desse vídeo fique bem evidente como essas distinções são significativas e relevantes. Algumas das nuances que abordaremos podem surpreendê-lo pela complexidade do tema. Em uma pirâmide financeira, o modelo de operação baseia-se essencialmente em promessas de retornos financeiros garantidos e rápidos. Essas promessas são sustentadas pela entrada contínua de novos participantes que, em última instância, financiam os ganhos dos membros que entraram antes. Suponha que eu e um colega criamos um esquema afirmando termos montado uma fábrica fictícia de livros. Garantimos às pessoas que, ao investirem conosco, o valor que aplicarem dobrará em 3 meses. Inicialmente, o modelo parece promissor, os primeiros participantes recebem o retorno prometido e a confiança no esquema cresce. Contudo, o que realmente ocorre é que utilizamos o dinheiro dos novos participantes para pagar os primeiros, sem haver de fato uma atividade econômica sustentável por trás. Esse ciclo de transferências é o que caracteriza uma pirâmide financeira, uma promessa ilusória de prosperidade que depende exclusivamente do ingresso de novos participantes. Uma pirâmide financeira cria um ciclo vicioso e inevitavelmente insustentável. Para que o sistema funcione, é necessário um fluxo contínuo e crescente de novos participantes, pois cada vez mais recursos são exigidos para pagar os retornos prometidos àqueles que já estão no esquema. Assim, enquanto há um grande número de novos investidores ingressando, o sistema aparenta estar funcionando perfeitamente. No entanto, uma vez que esse fluxo diminui, o colapso é inevitável. Essa estrutura de crescimento exponencial rapidamente atinge um ponto onde não há mais pessoas suficientes no mundo para manterem o esquema. E o resultado, aqueles que entraram por último, geralmente a maioria, perdem tudo o que investiram. Esse tipo de esquema é comparável a tentar encher um balde cheio de furos. Por mais água que você coloque, nunca será possível mantê-lo cheio porque a água simplesmente vaza. A ilusão de lucro fácil é o que faz com que muitas pessoas sejam atraídas para essas pirâmides, acreditando que podem se retirar antes do colapso, mas a verdade é que a maioria sai com perdas significativas. Agora vejamos o caso do Bitcoin. Embora o Bitcoin seja um ativo altamente especulativo e sujeito a grandes variações de preço, ele não promete nenhum tipo de retorno garantido. Não existe uma entidade centralizada ou uma figura de autoridade prometendo que o valor investido duplicará em determinado período. Ao investir em Bitcoin, você não tem garantias. O valor do ativo pode tanto se valorizar significativamente quanto sofrer perdas expressivas. Toda a lógica por trás do Bitcoin é baseada em oferta e demanda em um mercado onde a percepção de valor é volátil e pode mudar drasticamente. Essa volatilidade é inerente à natureza especulativa do Bitcoin e deve ser compreendida por qualquer investidor que deseja entrar nesse mercado. A diferença fundamental aqui é que não há falsas promessas de lucros rápidos e garantidos, como ocorre nas pirâmides financeiras. Outra distinção crítica reside no fato de que, em uma situação de crise real, como uma catástrofe natural ou uma escassez severa de alimentos, tanto o Bitcoin quanto a moeda fiduciária podem perder valor. Em circunstâncias como essa, o que realmente importa são bens de necessidade imediata, como alimentos e água, afinal não dá para comer um Bitcoin. Não é difícil imaginar um cenário apocalíptico em que ninguém estaria interessado em aceitar criptomoedas ou cédulas de papel em troca de itens essenciais.
Nesses casos, commodities ou itens que têm valor intrínseco, como alimentos, se tornam a verdadeira moeda de troca. Esse ponto ilustra como o valor de qualquer ativo monetário, incluindo o Bitcoin, é amplamente contextual e depende da confiança coletiva. Portanto, em situações extremas, o valor atribuído ao Bitcoin, assim como ao dinheiro tradicional, tende a se diluir em face da necessidade de sobrevivência imediata. Além disso, o Bitcoin não depende da entrada contínua de novos participantes para manter o seu valor. Ao contrário das pirâmides financeiras, que são absolutamente dependentes da entrada de novos membros para pagar os retornos prometidos aos participantes anteriores, o Bitcoin funciona de acordo com a percepção de mercado e utilidade percebida. Se ninguém mais comprasse Bitcoin, o preço poderia cair, mas isso não causaria uma falência estrutural no sistema. Não há uma promessa de retorno fixo e não há uma estrutura hierárquica que precisa ser mantida. O Bitcoin é, na verdade, um ativo descentralizado cujo valor é determinado pela confiança do mercado e pelas transações realizadas em sua rede. A ausência de uma promessa de retorno é justamente o que diferencia um ativo especulativo legítimo de um esquema fraudulento de pirâmide. Outro ponto fundamental é a descentralização do Bitcoin. Diferentemente de uma pirâmide financeira que é controlada por um grupo pequeno ou por uma única pessoa no topo da hierarquia, o Bitcoin é descentralizado. Isso significa que não há um dono ou uma entidade central que controle ou manipule o sistema em benefício próprio. Nas pirâmides financeiras, quem está no topo da estrutura é quem mais se beneficia, enquanto todos os novos participantes têm seu dinheiro canalizado para um enriquecimento daqueles que chegaram antes. Com o Bitcoin, não existe essa figura que se aproveita dos novos entrantes. Seu funcionamento é determinado por um protocolo de código aberto com regras claras e transparentes que todos podem auditar. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre como funciona as criptomoedas e como funciona o sistema de blockchain. Então, terminando esse vídeo, assiste lá que vai completar aí todo o seu conhecimento sobre criptomoedas. Essa descentralização do Bitcoin é um dos fatores que torna a criptomoeda uma alternativa mais segura do que se refere a fraudes organizadas. O valor do Bitcoin, como de qualquer outro ativo especulativo, é altamente dependente da confiança dos participantes do mercado. Essa característica é semelhante ao funcionamento das moedas fiduciárias, que também tem seu valor baseado na confiança coletiva e na estabilidade das instituições que as emitem. No entanto, ao contrário das pirâmides financeiras, o Bitcoin não é um esquema insustentável que colapsa devido à falta de novos participantes. Seu valor pode cair se a confiança do mercado diminuir, mas ele não colapsa estruturalmente como uma pirâmide que depende de uma constante entrada de novos membros para continuar operando. O Bitcoin é um ativo cujo valor é fundamentalmente volátil, mas essa volatilidade faz parte do jogo e é um risco assumido pelos investidores sem falsas promessas de enriquecimento garantido. Além disso, as pirâmides financeiras são ilegais em muitos países justamente por conta de sua estrutura fraudulenta e enganosa. Promessas de retorno garantidos, que acabam por lesar a maioria dos participantes, são o cerne da ilegalidade dessas operações. Já o Bitcoin, apesar de ser alvo de polêmicas e possuir um risco elevado, não promete retornos garantidos e não é um esquema montado para tirar proveito direto de novos participantes. Ele é uma inovação financeira e tecnológica que funciona segundo as regras de mercado, sem a intervenção de um agente centralizado que busque explorar aqueles que entram no sistema. Essa distinção é crucial para entender por que o Bitcoin não pode ser enquadrado como uma pirâmide financeira. Sua característica descentralizada o torna menos suscetível a manipulações típicas de esquemas fraudulentos e confere a ele uma legitimidade
como ativo financeiro, embora muito arriscado. Por fim, vale ressaltar que o Bitcoin, assim como qualquer ativo financeiro, só tem valor porque as pessoas acreditam nele. Essa é a mesma lógica que se aplica a moedas tradicionais. O valor do papel moeda depende inteiramente da confiança da população na estabilidade da economia e nas instituições que o emitem. Se a confiança na moeda se esvai, seu valor também se dissipa. O Bitcoin segue a mesma lógica. Se a confiança da comunidade global se enfraquece, seu valor cai. No entanto, essa dependência da confiança do mercado é substancialmente diferente da dependência da entrada de novos participantes, característica das pirâmides financeiras. No Bitcoin, a valorização ou desvalorização está mais ligada à percepção de utilidade e à adoção tecnológica do que a um esquema predatório de entrada contínua. Após nossa análise detalhada, na minha opinião, é possível concluir que o Bitcoin, embora seja um ativo de risco elevado, não pode ser classificado como uma pirâmide financeira. Diferente das promessas enganosas de retornos garantidos, típicas de esquemas fraudulentos, o Bitcoin não oferece qualquer garantia de lucro. Trata-se de um ativo especulativo, cujo valor depende exclusivamente da confiança dos participantes no mercado e das dinâmicas de oferta e demanda. Em termos de sustentabilidade, o Bitcoin não requer a entrada contínua de novos investidores para manter sua valorização, ao contrário das pirâmides financeiras que inevitavelmente colapsam sem um fluxo constante de novos participantes. Em situações de crise real, como uma catástrofe global ou escassez de recursos, o valor do Bitcoin pode ser severamente comprometido, assim como de qualquer moeda fiduciária tradicional que não tenha lastro material imediato. Portanto, o Bitcoin é um investimento de alto risco, mas não pode ser comparado a um golpe estruturado para lesar investidores. Agora, gostaria de ouvir de vocês. Concordam com essa análise sobre o Bitcoin ou possuem uma opinião diferente? Deixe seus comentários, esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam.